Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui nesse perfil. Se tu tá vendo esse vídeo no teu feed, salva para assistir depois, ou fica aqui para entender tudo o que está acontecendo. Eu sou a Ana, sou engenheira eletricista, sou mestre em engenharia elétrica e sou doutoranda em engenharia elétrica. Hoje eu vou bater um papo com a Maju, que é engenheira química e é técnica em química e mestranda também. Então vai ser muito legal. Nós vamos falar angústias pós-formatura, que é um assunto que eu acredito que atormenta muita gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Já convidem os amigos aí, convidem os colegas para assistir também. Oi, Maju, está me ouvindo bem? Olá. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Antes estava mudo, sei lá, não sei o que aconteceu. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Que aqui tá meio. Acho que agora foi. Pessoal que está assistindo, de repente, manda um oi aí. Isso, mandem um feedback. Tá dando pra ver e ouvir a gente direitinho? Seja bem-vinda, Maju. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de compartilhar, né? Um pouco mais, tanto que eu tenho esse estado. E às vezes tem pressão, né? Sem viver a vida ali, sem viver a faculdade, sem nós, a gente acha que é tudo muito fácil, né? E trazendo para o nosso tema, a gente acha assim, formei, beleza, tá tudo resolvido. E nem não é tão assim. Então, Pois é, eu vejo que tu tá falando do mestrado, do início do mestrado, e lembro quando tu saiu do emprego, porque tomou essa decisão para entrar no mestrado, né? E eu me identifiquei bastante, porque é bem difícil, a gente tem muitas possibilidades na engenharia, e aí tem pessoas que dizem, ah, quem não sabe o que quer fazer, vai fazer mestrado, e aí a gente não sabe nem direito se tá tomando a decisão certa ou não. E tu é bem novinha, né? Na verdade, tu parece ser mais nova do que tu é. é, Então deve ser assim mais angustiante ainda. eu tenho 24 anos e, assim, as pessoas me dão todas as idades, menos a minha. Recentemente perguntaram se eu tinha 11 anos. Então, assim, eu tô acostumada. Mas, realmente, a gente sai da engenharia com uma infinidade, né, de opções. E, às vezes, a gente escolhe muito novo. Então, no meu caso, que eu estava trabalhando como técnica, eu já entrei no trabalho sabendo que eu queria sair do trabalho e fazer o mestrado. Para mim, foi tudo muito natural, porque há anos eu venho com isso, né, na cabeça, enfim, há anos que eu penso nisso, mas ainda assim é uma decisão difícil, porque a gente nunca sabe o que é melhor, né? Ah, eu continuo no trabalho, nesse lugar que tá certo, ou eu vou para um lugar novo totalmente diferente. Então, quando a gente começa, às vezes, a acostumar com uma situação, às vezes muito cômoda, aparece uma coisa nova e a gente para um lugar totalmente. E eu gosto de desafios, então, né, o mestrado para mim tá um desafio muito grande, porque é tudo muito novo. É estudar, né, o que eu sempre fiz, mas ainda assim, tudo muito novo, pessoas novas. É uma dinâmica diferente mesmo. É uma dinâmica que a gente está acostumado. E aí a gente entra uma forma, né? Eu acho que, assim, eu tinha, não sei, um pensamento em relação ao mestrado que seria difícil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tinha todo construído assim na minha cabeça, eu achava que seria. Então, assim, a gente pode aqui muito bem criar um meme de expectativa e realidade. A realidade é bem diferente do que eu imaginei. E porque não é algo muito comum, né? Não é comum a gente encontrar alguém que fez mestrado. Assim. Existe. Tanto que eu sigo algumas pessoas que optaram pela área, tem gente que fez. Peraí, travou o áudio de novo, né?
pessoal avisa se travar. E eu acho que a última parte que tu falou que não é muito comum encontrar pessoal que quer fazer mestrado e tudo mais, essa parte deu uma travada. Tá, vou repetir então. Não é muito comum a gente encontrar pessoas da área. Eu, particularmente, até para me inspirar e tudo mais, mas hoje, por exemplo, além das pessoas que fazem o mestrado comigo, eu conheço uma pessoa do meu convívio, né, que e está cursando doutorado agora essa pessoa. Então, assim, não é tão comum. Então, eu entrei em algo muito novo que eu não fazia ideia, tipo, e a gente fica pensando, mas é diferente. E eu achava que a engenharia já era muito complexa por si só, né? Vou botar toda a complexidade. E aí o mestrado conseguiu elevar, assim, sabe? Eu acho que o mestrado é um pouco mais abstrato, tem coisas que a gente não consegue imaginar. É que é mais ciência, né? Não é só engenharia, né? Então a gente tende a fazer pesquisa, né? Então por isso que é diferente. Porque a engenharia é muito algo mais abstrato, assim, é uma coisa que a gente, não sei, a gente não consegue enxergar muito bem. Vai ter uma aplicação, vai ter, sabe? Não é algo tão imediato. Você consegue ver, tipo, um exercício e ver uma aplicação direta. No mestrado, nem tanto. Pois é, que às vezes no mestrado eu fiz umas cadeiras assim de estatística, sabe? De otimização, umas coisas assim que, tipo, ai, muita teoria, né? E a gente às vezes sofre com isso. Sim, eu fiz uma cadeira de estatística. Na verdade, assim, é mais voltada para o planejamento e otimização de experimentos. E aí, quando eu tive o primeiro contato... Ah, eu fiz isso também. Projeto e análise de dados experimentais, nossa. Meu Deus, o que é isso? O que eu tô fazendo da minha vida nessa disciplina? Mas, enfim, consegui cursar. Mas, assim, para mim, o mestrado tem sido algo bem complexo. Mas ainda que eu esteja fazendo o mestrado, é muito difícil esse sentimento após agora. Tipo, beleza, eu tô no mestrado, mas o mestrado, tipo, acaba ano que vem. Eu fico, cara, eu já tenho que pensar em o que vai ser depois, sabe? E ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa área, eu preciso seguir nessa área, mas a gente sabe que é uma área pouco estudada no Brasil. Então, ao mesmo Pois é, isso que eu ia comentar agora, porque eu já vi tu falando que quer ser professora, que é um sonho teu de muitos anos, né? Mas às vezes a gente pensa assim, mas por que eu não posso fazer mestrado e trabalhar na indústria? Né? Porque a gente vê muitas pessoas fora do Brasil, né? Esse é um ponto bem interessante, que tem mestrado e trabalha na indústria, mas no Brasil isso não é valorizado. As pessoas vão olhar para ti e dizer assim, não, mas tu ficou 2 anos só estudando, tu não tem experiência. Só que não é essa a verdade, né? Então é um problema que a gente tem que lidar também. sim, e é complexo porque uma das pessoas, né, assim, tem uma pessoa um pouco distante a mim, mas recentemente conversando com ela, ela comentou: Ah, eu fiz o mestrado. Ela disse, ela é engenheira de materiais, se eu não me engano, e ela falou assim: Ah, para o cargo que eu tô, eu tirar o mestrado do meu currículo, porque não queriam, entendeu? Tipo, não queriam, para não ter uma. Porque teoricamente ela com mestrado teria um título, eles pagam mais. E aí, para tirar esse peso de pagar a mais, falaram assim: não, tira o mestrado do teu currículo e passa adiante. Valorizar, tirar o Pois currículo, é. que é. Então, Nossa, isso é bem triste, né? Então, quando a gente está tomando essas decisões, assim, eu vou fazer um mestrado, vou fazer uma especialização, ou vou aceitar um emprego assim, ou vou empreender e tudo mais, são decisões que a gente tem que arcar com as consequências, né? Então, não é simplesmente, fazer, não, porque tem consequências que vai ter anos para a gente entender, né, tudo que está acontecendo. E eu imagino que quando tu tomou a decisão de começar o mestrado, né, tu estava trabalhando, eu lembro que tu contou no Instagram, né, que tu estava trabalhando, então não foi assim, a pessoa está aqui sem fazer nada, eu vou fazer um mestrado para ver o que vai acontecer, né? Mas, então tem muitas coisas que a gente talvez não está preparado para decidir
Porque a gente está ali só acostumado a estudar por muitos anos e, na verdade, tem muitas decisões que a gente tem que tomar depois de formado. Mas mesmo assim, mesmo estando preparado para decidir, porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Inclusive, eu até já compartilhei. Quando eu comecei a trabalhar, eu não queria começar a trabalhar, porque o processo seletivo do mestrado já ia começar e eu tinha certeza de que eu ia passar. Não sei por quê. Então, eu não queria começar a trabalhar e como eu não queria começar a trabalhar, logo assim que eles me ligaram, falaram assim, numa sexta-feira, você pode começar na segunda? Eu falei assim, eu posso, mas assim, eu tô fazendo um processo seletivo do mestrado e eu vou passar. E aí a menina falou assim, não, não sei o que pode. Então assim, mesmo eu sempre tendo essa certeza, o dia que não, foi uma coisa assim, muito complexo, porque na época eu já tinha sido aprovada na bolsa também, né? Eu tenho bolsa da FAPESD e dentro de mim era uma das coisas, já que eu estava trabalhando, eu tinha um salário, mínimo uma bolsa para eu poder conseguir me manter, né? Hoje eu moro com meus pais, mas tudo nesse mundo é dinheiro. Então eu falei, no mínimo uma bolsa. E aí eu consegui a bolsa e eu tive que sair do trabalho por conta da bolsa, né? Minha bolsa de dedicação. Sim. E aí eu recebi logo o e-mail, né? Eu tive que mandar vários documentos deles, eu tinha passado por mim. E aí só que eu estava trabalhando, eu tive que pedir demissão. E eu pedi demissão sem saber quando viria a minha bolsa, quando iria cair. Então, assim, foi uma situação que eu fiquei tipo, cara, eu tô dando um tiro no escuro, porque Sim. de acordo com os e-mails, eu sabia que eu tinha conseguido a bolsa. Eu já tinha dado entrada em feito algumas. Mas dá aquele frio na barriga, né? Sim, mesmo a gente tendo certeza do que a gente quer. Então, assim, depois que a gente forma, é tudo muito louco as sensações, porque a qualquer momento a gente pode tá dando um tiro no escuro. Esse tiro pode ser muito certo ou muito errado. E aí eu ficava, continuar num trabalho que eu não quero ou ir pro mestrado. E aí no dia que eu tive que pedir demissão, assim, pra mim foi difícil. Eu fiquei muito feliz depois, mas a gente de que vai dar certo o lá na frente, assim, sabe? É muito louco. Só que assim também, técnica, e onde eu estava trabalhando como técnica, não tinha possibilidade alguma deles me efetuarem como engenheira. Porém, eu Ah, sabia sim. que eles, assim, eu sabia que eles iriam me requisitar de alguma forma, que eu ia ter que usar os meus conhecimentos de engenharia, mas era uma empresa pequena, então, assim, eles não iam me ensinava que era um químico. Então, assim, eu não tinha como ir muito longe ali. Apesar de que era uma Sim, empresa. não estava dentro dos teus objetivos também, sabe? Não era nem porque o trabalho era ruim, mas é porque não estava casando com o que tu queria profissionalmente na época, né? Não tava. E hoje eu até falo, né? Eu tenho planos sim de trabalhar na indústria. E são planos, assim, a curto prazo. Em algum momento aí, pode ser que eu esteja na indústria. Óbvio, se quiserem me contratar, as pessoas mais próximas. E eu falo assim, faça mudar de ideia. Porque realmente a área da pesquisa é muito desvalorizada. E eu quero sim ser área. Agora, assim, eu quero aí ter essa visão, eu quero sim atuar na indústria, porque eu sei que é uma possibilidade ganhar um salário um pouco maior comparado, né, ao Sim. Mas uma coisa que é interessante também, né, que eu vejo até por mim, que mesmo que tu seja professora daqui 5, 10 anos, sei lá, é importante ter essa vivência mais mão na massa para passar para os alunos, para não ficar só na teoria, né? E é difícil conciliar, porque a gente fica ali com o coração dividido, né? Que para ter a bolsa do mestrado não pode estar com um emprego. Aí, e mesmo que te pudesse ter, tem toda essa questão, assim, que tem toma tempo, que é difícil conciliar, mesmo sem levar em conta a parte financeira, né? Tem toda a questão do tempo mesmo. tem essa parte do tempo, né? O mestrado toma muito tempo. Eu, hoje, por exemplo, só com 3 disciplinas, tô com pouco tempo
E assim, tá corrido, toda hora tem alguma coisa para estudar, alguma coisa para fazer. E realmente a gente fica muito dividido, mas eu acho que é necessário ter essa experiência para passar, né, até para os alunos. Eu tenho muito professor, assim, alguns não trabalham mais hoje, mas muitos trabalham ainda, dão aula e trabalham em grandes empresas, né? Alguns trabalham embarcado e eles conseguem passar um pouco de experiência, que eu acho bem legal, né? Que eu acho que é a parte Isso é bem interessante. geral, mas assim, a parte do geral mais legal que era quando o professor parava para contar uma experiência. Às vezes até uma coisa que a gente estava vendo na disciplina e ele contava na prática, né, como deu merda ou como ele resolveu a merda. E a gente fica, né, lidar também sob pressão é algo complexo na engenharia, que também acho que é algo comum. Então, os professores contando assim no dia a dia e tal, eu achava bem interessante. Chama muita atenção dos alunos, prende a atenção. E outra coisa interessante, falando de angústias pós-formatura, é que assim, a gente é jogado para o mundo e é cada um por si. Porque na faculdade, todo mundo tem ali as cadeiras para fazer, né? Todo mundo conhece o mesmo ambiente, convive com as mesmas pessoas, né? Ok, um vai fazer empresa júnior, outro vai fazer monitoria, etc. Mas tá ali todo mundo numa bolha, né? E aí, depois de formado, mesmo quem vai fazer mestrado, continuou na faculdade. Mas não, sabe? Porque no mestrado, quem não está acostumado acha que o mestrado é a continuação da faculdade, mas cada pessoa faz uma cadeira diferente, é orientado por um professor diferente, vai para um laboratório diferente, e mesmo quem está, né, fora da academia, quem está na indústria, cada pessoa tem uma realidade diferente, uma empresa diferente, né? Então, uma empresa maior, uma empresa menor, vai trabalhar embarcado, vai trabalhar no escritório, vai trabalhar numa planta, né? E aí tem gente que trabalha em diversas realidades. Então, acho que isso é uma das coisas principais que muita gente não tá preparado, né, quando se forma, que é cada um por si. E aí não tem mais teu grupinho ali, sabe, para tomar um café no intervalo, sabe, aquela coisa que tinha na faculdade, né? É tudo muito louco, porque eu acho que na faculdade, além da gente viver numa bolha, a gente vive num mundo muito confortável. Então, assim, você vai lá todo semestre, a faculdade te mostra quais matérias você tem que cursar, aí você chega lá no dia de aula, você tem o quadro de horários, onde é cada sala, é tudo assim, tudo e maravilhoso. Eu, por exemplo, no mestrado, esse módulo, eu me inscrevi nas disciplinas e aí eu tinha aula na segunda. A professora foi mandar o link na segunda. Até segunda eu tava tipo assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Onde que é essa disciplina? Porque eu já tô fazendo online. Então, assim, tudo muito novo. Uma hora antes da aula, o link da aula dela, porque eu nem sabia. Aí entrei ela falou, formem grupos. Eu falei, não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Assim, pouco. A gente vai ali, acho que no mestrado a gente vai seguindo o fluxo. O que der, deu, e vai caindo as coisas assim. Então, é muito louco. E eu entrei no mestrado no ano passado, em setembro, né? Lá na UERJ, que eu faço aqui na UERJ, a gente tem módulos, e são 3 módulos por ano. Eu entrei no último módulo do ano passado, de 2021. E aí, Sim. de setembro a dezembro. E aí, nisso, eles conversando, eles falaram assim: no próximo módulo você tem que escolher um orientador. Eu falei assim, gente, eu nem conheço ninguém. Então, assim, na faculdade, você faz, sei lá, 4 anos de curso, você vê todos os professores, até você escolher um que você se identifique mais, com um tema que você se identifique mais. No mestrado, não. Você só tem 2 anos. Então, ali no primeiro ano, você tem que escolher um orientador, um tema, e às vezes você nem sabe, assim, algo muito, o que eu quero Pois falar? é. Porque é muito engraçado isso, porque na faculdade é como se tivesse ali o coordenador, pega pela mão ali, vai dizer assim, olha, faz isso, faz aquilo, tem as horas complementares e não sei o quê. No mestrado, eu acho que assim, né, não só no mestrado, mas na vida profissional como um todo, é assim, tá aí, te vira, entendeu? Se tu não entregou o documento, o problema é teu, se tu não fez a prova lá de proficiência de inglês, te vira, né, vai atrás. Ninguém vai, tipo, te mostrar, te ajudar, sabe, como era na faculdade. Ninguém. Até por isso que eu sempre falo, né? Quando as pessoas vêm me pedir dicas e tal, eu falo, gente, sigam perfis que estão na área que você quer. Eu quero ir para a indústria.
eu até indico, segue esse perfil tal que tá fazendo treino. Porque às vezes a gente não tem noção nenhuma sobre o assunto. E aí é legal quando a gente acha alguém que fala sobre, que a pessoa dá o mínimo de direcionamento. Então, assim, até eu fazer o processo seletivo do mestrado, eu não tinha certeza, eu já tinha conversado com algumas pessoas, mas eu não tinha certeza de como era um processo seletivo. Eu fui fazendo assim, tipo, será que eu fiz certo? É só isso? E aí, quando eu acabei meu processo, eu até gravei um vídeo pro meu canal no YouTube explicando, porque assim, não é coisa que a gente acha com Uhum. facilidade. Então, o que eu acho legal, né, da gente compartilhar esse conhecimento, tanto eu, você e os outros perfis, é que a gente dá um direcionamento de como é as coisas que, na real, eu falo, né, eu até com facão abrindo mato, assim, para as pessoas passarem atrás, sabe? Porque a gente pega um monte de coisa, um monte de Sim. desculpa ali bonitinho e passa só o que a galera precisa saber. Então, assim, isso, né, as pessoas acham que é simples, não é tão simples. Mas é interessante porque a gente consegue ali ver um pouco de tudo e passar o principal, né? Como se fossem professores mesmo, que aprendem toda a matéria e da solução. Sim. A gente compartilha muito conteúdo da forma. A gente pega o bruto do que é das nossas vivências e transforma, às Das vezes, nossas experiências, né? É. E aí a gente transforma, às vezes, em stories de segundos para passar o conhecimento e assim. Uma coisa também que tu comentou, assim, de seguir perfis, né? Ou, enfim, mesmo no mundo offline, né? Conversar com engenheiros que trabalhem com o que a gente quer trabalhar. E às vezes eu vejo que quando a gente está na faculdade, eu pelo menos tinha isso, eu vejo que muita gente tem ainda. Eu quero saber se eu quero trabalhar em obra, se eu quero trabalhar em escritório, se eu quero trabalhar em indústria, ou sei lá, se eu quero, né, trabalhar talvez até com assunto técnico, assim, eu quero trabalhar, sei lá, com reatores, né, na tua área. Aí veio o outro lá dizendo, não, eu quero trabalhar com cosméticos, sabe? As pessoas, não, eu acho que o mais importante não é nem o assunto em si. É assim, tu quer trabalhar CLT, então segue gente que trabalha CLT. Tu quer empreender, segue gente que quer empreender. Porque a questão de assunto técnico a gente aprende, sabe? Porque a engenharia está sempre se atualizando, mudando, vem novas tecnologias, sabe? Então, às vezes, a gente fica tão apegado, qual assunto técnico eu me identifico mais? E, na verdade, a gente tem que pensar qual é o estilo de trabalho que a gente se identifica mais. E isso eu demorei para entender. Eu achava na faculdade, não, tem que ver qual é a área da elétrica, né? Que eu fiz graduação elétrica, que eu queria me identificar ali, mas, sabe, no final das contas, é diferente trabalhar empreendendo ou fazendo no mestrado ou, né, CLT e tudo mais. Trainee também tem uma dinâmica bem diferente se a pessoa for fazer trainee. E aí, isso é uma coisa que eu demorei para entender depois de formado. Eu achava que eu tinha que saber qual era o assunto técnico que eu mais me identificava. E depois eu percebi que isso a gente vai aprendendo, né? Porque engenharia não é estática. Eu nunca tive, assim, muita essa dificuldade, porque eu sempre soube que eu queria mestrado. Mas eu até, assim, eu acompanhava algumas pessoas da área e eu tirava muitas com os professores da faculdade sobre mestrado. Até no último semestre, eu perguntava tudo, assim, um monte de coisa para eles me darem, tipo, o máximo possível. Porque na faculdade ali, né, como eu estava falando há um tempo atrás, é como se eles pegassem no colo e, tipo, cuidar. Não. Então eu aproveitei aquele momento que estavam, né, cuidando de mim para tirar o máximo de dúvida possível sobre o mestrado. E eu consegui, me deu um direcionamento. E o que eu acho legal também, assim, na faculdade costuma ter essas palestras, né? Às vezes tem uma semana de palestras, 2, 3 dias. E aí eu Semana costumava acadêmica e tal. ir à palestra. Então, a gente gostava da área ou não. Por quê? O que eu acho legal até, uma dica que a gente pode dar, eu acho legal a pessoa fazer o máximo de estágio que ela conseguir, em áreas diferentes, enfim, dentro da possibilidade. Só que no meu caso, aqui na minha região, minha área, super concorrido. Eu fiz alguns processos seletivos, tentei algumas vagas que não deram certo. Eu consegui fazer um estágio só. Então eu acho que eu fiquei um pouco defasada, sabe? Eu não consegui ver de tudo. E aí, o único Mas estágio. é que eu
Também Ah, tem a questão que quando tu tava na época de fazer estágio, né, tinha toda a pandemia e tudo mais, acho que te prejudicou bastante isso, né? sim, acabou me prejudicando, mas antes da pandemia eu já tinha feito processo e super concorrido, assim. Já teve processo seletivo que eu cheguei até a última etapa e não passei. Enfim, e eu acho que é legal isso, que a gente consegue ver também, quando a gente faz vários estágios, várias áreas e ter uma noção, né? Não tive a oportunidade de fazer vários estágios. Então, o que que eu fiz? Eu fiz monitoria e eu fiz ação científica, que já estariam dentro do que eu queria para minha vida. Então, Sim, já tá alinhado com o mestrado, né? eu já ia ter uma amostra grátis, assim, do que eu gostar ou não. E eu gostei bastante. Eu fiz o estágio, o único estágio que eu consegui era na área que eu queria. Então, assim, foi na área que eu falava assim, meu Deus, eu quero trabalhar com isso, que era laboratório. Eu fiz o técnico, né, já pensando nisso. E aí, com o laboratório, que eu comecei a trabalhar em laboratório, eu falei, É, o laboratório já tá mais alinhado com o mestrado também, né? tá, mas o dia no laboratório, para mim, foi muito pesado. Então, assim, eu entrei ali, eu queria, no meu TCC da engenharia, eu queria ter feito prático. Não consegui por conta da pandemia. E aí eu fiz o estágio no Sim. laboratório, e aí foi o meu contato direto com o laboratório, que era algo que eu amava, e eu falei assim, meu Deus, não. Porque eu achei muito cansativo, muito pesado. Então, quando a gente vai Tinha que ficar testando, de pé e tal, muita é, coisa. muita coisa. E aí, quando a gente vai testando essas áreas, a gente consegue ter uma noção. Para quando a gente formar, a gente não. Óbvio que perdido todo mundo fica, né? Eu tô perdida até agora. Perdido. Mas, sim, É, eu acho que todo... Pode fala, amigo. concluir. Eu acho que Sim, experimentar em termos de estágio é muito importante, né? Sempre falo isso. E iniciação científica, monitoria, projeto de extensão, tudo isso ajuda, né? Porque a gente não pode ficar só ali estudando, fazendo as provas e tudo mais. Acho que isso não vai ajudar a gente a se conhecer e descobrir o que a gente quer profissionalmente, né? Mas quem está se sentindo perdido, não se sinta assim, ai, só eu me sinto perdido, olha aí, tá todo mundo fazendo mestrado, todo mundo empregado, e eu tô aqui, sabe? Às vezes tem gente que tá fazendo mestrado, que tá empregado, que tá empreendendo, mas tá só fazendo porque não sabe o que quer ainda. Só tipo assim, ah, apareceu a oportunidade, vou fazer, sabe? Então tem gente que aparentemente não tá perdido, mas também tá perdido. Eu no, acho que todo mundo que se forma fica assim meio tipo, meu Deus, e agora? Não tenho mais a faculdade, como assim? comigo lá no mestrado, tinha, que eu tive contato com poucas pessoas e tudo online por conta da pandemia, mas eu tive que fizeram um módulo comigo no módulo passado, né? Fizeram algumas disciplinas e elas falaram assim: ah, a gente é mestrado porque a gente passou e estamos aqui. Então tem muito disso, né? Às vezes a gente acha que o outro tá Tem. ótimo, a gente vê, tipo, ai, fulano passou para trainee, igual, tem uma menina na Nestlé. Cara, deve ser muito legal, né? Aí você vê assim, aí você pensa assim, ah, essa menina tá com a vida ganha, tá ótimo. Mas às vezes não, às vezes Sim. ela aquilo, ela queria outra coisa, mas não deu, e ela tá ali. Então, né, só o que a gente vê nem sempre é o que realmente acontece. Exatamente, né? Tipo, a aparência, ele botou ali no LinkedIn que tá empregado, mas tu não sabe se a pessoa realmente queria aquilo, né? Não sabe se a pessoa tá feliz, se tá gostando, enfim. Talvez ela queria ter passado num concurso, mas não passou, e daí, tipo, pra não ficar em casa o dia inteiro, vou ali pegar o primeiro emprego que apareceu, né? É, desse jeito. Essa foi eu, né, ano passado. Enfim, que eu não queria trabalhar, mas eu tava ali na mesma semana que eu apresentei uma engenharia, queria trabalhar e comecei o processo seletivo do mestrado. Então, assim, eu saí da faculdade, assim, atirando para todos os lados, literalmente. O que aparecer, apareceu. Trabalho, mestrado, vamos. Eu atirei para todos os lados, fiz tudo que tinha, né? Abri os sites de vaga lá, cadastrei nas coisas, enfim. E aí, acabou que eu consegui o trabalho, tá? E
realmente, a gente sai da faculdade perdida, a gente não sabe o que fazer, a gente atira. E eu acho que isso é super normal. Eu também fiz isso de, eu vou me inscrever em tudo que aparecer, porque assim, vai que não dá certo o mestrado, sabe? Vai que, tipo, alguma coisa dá errado, que eu me arrependo. Aí eu tenho outra carta na manga, né? A gente fica assim, alucinado e às vezes até perde o foco, né? Porque eu fico olhando assim, meu Deus do céu, tipo, como é que eu fazia tudo isso? E, tipo, a gente poderia focar em uma coisa e fazer bem feito, mas não, a gente ia ficar tirando para tudo quanto é lado, até perceber que, na verdade, era só ali uma cortina de fumaça para a sensação de dúvida, de incerteza que a gente está passando, né? É muito louco essa sensação, né? E uma coisa que a gente podia ter na engenharia, pelo menos eu nunca vi, não sei se tem, mas tipo uma consultoria de carreira, assim, sabe? Quando você, sei lá, eu acho que quando a gente terminasse a engenharia, podia ter alguém ali, tipo, ou na própria faculdade, ou alguém que, enfim, trabalhe com isso, que esteja disposto a ajudar, para dar um direcionamento, porque a gente sai muito perdido. Na escola, por exemplo, a gente tem lá aquelas feiras de profissão, que vai vários profissionais lá, e vão Sim. te para um lado, mas quando você acaba a faculdade, você não tem nenhum direcionamento. Então você fica assim super perdido. E eu particularmente vejo as pessoas perdidas, né? Eu respondo muito DM da galera tirando dúvida e tal, tudo que eu já E estive é naquele sempre o mesmo perfil de dúvida, né? sim, sempre o mesmo perfil. E eu entendo que eu já estive naquele lugar e que se eu puder colaborar para a pessoa não ter aquela dúvida, sabe? Porque, assim, essa comunidade do Instagram, a galera e tal, o Instagram de estudos, mas é algo recente até. Então, assim, quando eu saí da escola, eu não cheguei para ninguém, assim, no Instagram e perguntei assim, o que você acha da engenharia química? É legal? Tive isso, sabe? Sim. Foi se tornando mais forte tem uns anos. Então, compartilhar até para ajudar, né, as pessoas e tirarem um pouco elas dessa confusão. Apesar de que eu ainda me sinto um pouco confusa, sabe? Em relação a muitas coisas. É, Tenta ajudar o mas próximo. não tem nenhum ano que se formou, né? Não, não tem nenhum ano. Pois é. Mas isso de ter uma orientação de carreira, eu já vi que nas PUCs tem. Eu não sei se é bom, tá? Eu nunca estudei na PUC, mas, tipo, já vi pessoas da PUC falando, que tem lá um departamento lá que o pessoal faz essa orientação de carreira, que tem psicólogos, e aí tem vaga de estágio, tem treinamento de como fazer um currículo, como fazer LinkedIn, todas essas coisas, sabe? Mas eu nunca participei, assim, né, para saber se é bom, enfim, também nunca fui muito próxima de pessoas que estudam na PUC. Mas eu ouvi falar que tem, tá? Então, talvez seria algo interessante para ter, assim, em outras faculdades também, né? Enfim, para alguém ter de inspiração. Mas eu vejo que aqui no Instagram mesmo, né? Eu lancei um curso semana passada, né? E eu sobre carreira e mercado de trabalho voltado para estudantes justamente para isso, sabe? Porque é bem difícil mesmo e as pessoas ficam perdidas, né? Então eu percebi que atender esses estudantes é uma coisa que eles estão precisando mesmo, sabe? Eu até, quando estava no último período da engenharia, eu conversei muito com os professores para tirar gente que vem falar comigo e fala assim, mas Ju, mas me fala mais sobre o mestrado, como que eu consigo entrar, como é, porque parece que é um tema assim que ninguém conhece. É algo assim muito no mundo e aí entendo as pessoas, porque poxa, eu fiz perguntas aos meus professores que hoje eu falo assim, nossa, mas é porque realmente não é algo assim, tipo, que as pessoas falam muito e tudo mais. Então, eu acho que até muita gente nem tenta mestrado porque nem sabe por onde começar, sabe? Ou acha que é super impossível, que ninguém passa, alguma coisa assim, né? Eu acho que é um pouco essa, assim, sabe? Quando eu passei pro mestrado, né, na UERJ e tal, que é uma faculdade boa aqui, concorrida, uma faculdade do estado, a galera ficou assim, meu Deus, você passou pro mestrado na UERJ. E eu ficava tipo assim,
mas eu não fiz muito esforço para passar, sabe? Foi natural, feito muita Sim. coisa mais natural. Só que as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças. E eu achava isso antes de passar e ver que, tipo, qualquer Uhum. um. Nossa, obviamente não vai cair do céu, né? Sim, acho que nada, né, cai do céu. Mas eu tenho a impressão que, em geral, as pessoas têm a ideia que só existe CLT, né? Que, ai, se não for CLT, ai, não, não dá para fazer mestrado, não dá para empreender, não dá para fazer concurso, não dá para fazer nada, né? Se é só CLT, o resto, não sei como eles foram para lá, né? É, Então, acho que a gente tem que abrir essas possibilidades na engenharia também. sim, muita gente tem esse pensamento. Até assim, empreender é algo que eu acho que tem muita gente apostando nisso, principalmente no digital, né? Como você fez, com cursos e tudo mais. Muita gente apostando nisso. E eu acho que é muito bom, porque assim, a gente consegue para muitas pessoas ao mesmo tempo e às vezes a distância, né? Porque a distância é um fator limitante, era, hoje nem tanto. Então, através de uma câmera, um computador, a gente consegue falar com várias pessoas, a gente consegue compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. Então, eu acho que é muito legal. E tá muito em alta, né? O empreendedorismo, mas as pessoas ainda têm um receio, assim, sabe? Aí, o que que eu faço? Aí a pessoa pergunta assim: ah, mas engenharia pode Sim, ser para quê? Eu posso gente, você pode fazer tudo ampla. Você pode fazer o que você quiser. sim. Consultoria, treinamento, sabe? Não é só, tipo, grandes projetos e tudo mais, né? Tem várias coisas que a gente pode aproveitar o nosso conhecimento, a nossa experiência, né? Sim, e eu falo isso porque tem gente que fica, ai, mas engenharia química trabalha com o quê? Gente, com tudo. O que vocês quiserem. Assim, e o engenheiro químico por si só já é uma profissão bem versátil. Então a gente pode trabalhar em N indústrias, N cargos, enfim, N áreas, e aí as pessoas ficam, tá, mas e aí? Eu falo, e aí, ampla. Às vezes a gente acha que, ai, né, todo mundo ali na sua caixinha, mas a engenharia é multidisciplinar, né? Não só engenharia química, só engenharia elétrica, porque a gente está aqui. Mas quando a gente começa a estagiar, a trabalhar, até no mestrado, fazer pesquisa, a gente vê que estuda assuntos, às vezes, das outras engenharias, ou coisas que a gente nem deu muita bola quando viu isso na graduação, enfim, sabe? Então, acho que a gente tem que parar assim, de ficar tanto nessa competição, né? Que nem a Lulis falou aqui agora, né? Tipo, sabe? Ah, vem quem vai tirar nota melhor. Isso não determina, sabe? Nada profissionalmente, sabe? E eu sinto que a gente tem ainda muito que evoluir na engenharia nesse sentido de se ajudar com os colegas, enfim, ou tipo, olhar para quem tá um passo atrás e dizer assim, olha, eu já passei pelo que tu tá passando, né? Porque a gente ainda é muito fechado assim na engenharia, assim, ainda tem muita essa competição, assim, igual a Luli está falando aqui no comentário dela. E eu acho que hoje em dia ainda é muito tabu, assim, as pessoas se ajudarem, as pessoas, tipo, das próprias profissões, né? Tipo assim, ah, eu tenho um amigo engenheiro químico, vou ajudar a pessoa. As pessoas têm um tabu nisso, tipo assim, ai, como eu vou ajudar o meu concorrente? Cara, assim, a gente não cresce sozinho e às vezes a gente ajuda uma pessoa que ajuda a gente de volta e aí a gente acha que a carreira vai andando degrau por degrau. E aí, assim, se você às vezes tiver um empurrãozinho de um amigo, você consegue andar um pouquinho mais rápido. Só que as pessoas não pensam muito nisso, sabe? E eu gosto muito Sim, de fazer live e tudo mais com todo mundo que me chama. Porque eu sinto que é uma forma tanto de ajudar a pessoa, e de trocar conhecimento. Até porque as engenharias estão muito interligadas, né? A gente tem muita disciplina sim, comum. Então, assim, tá tudo ali muito próximo. Então, poxa, que tal a gente compartilhar conhecimento com uma pessoa ou da sua engenharia ou até de outra engenharia? Só que as pessoas ainda têm um pouco de tabu quanto a isso, sabe? Eu, particularmente, já participei de engenharia química que fizeram um curso. é bem difícil mesmo isso também. E aí uma pessoa me convidou para participar de um curso contando o que eu achava sobre o curso, mas eu gravei uma aula, né, para a pessoa de graça
porque eu queria contribuir com o conteúdo dela, sabe? Tem um pouco de dificuldade nisso, de ajudar o próximo, enfim. E eu acho que se você ficar preso ali só em você, você não vai a lugar nenhum. Sim, e assim, gente, abrir uma vaga de estágio na mesma empresa não vai cair o braço de compartilhar com a turma, sabe? E tudo, né? Ah, depois de formado, ah, pode indicar alguém para uma vaga, vamos fazer uma parceria aqui, né? Que nem tu falou de fazer uma Sim, aula junto, né? Fazer uma consultoria junto. Tudo com isso certeza. ajuda, né? Ah, tem alguém querendo entrar no mestrado, por que que eu não posso ir lá e dar uma orientação para essa pessoa, sabe? Com certeza. E tem muita gente que fica muito isolada em si, sabe? Eu sei que é difícil, que tem gente que passa a perna, né? Tem gente que só fica ali sugando e nunca vai te ajudar. Mas eu fico bem feliz quando eu ajudo alguém e eu vejo que essa pessoa foi pra frente, sabe? Porque eu pensei assim, nossa, fui eu que dei essa dica aí, sabe? E aí eu vi que a pessoa foi pra frente. Então eu fico bem feliz mesmo. É um sentimento legal. Eu tenho um lema que é assim: eu ajudo quem me ajuda. Então, tanto Sim, desde a engenharia. Na engenharia, a gente sempre tem assim, uns coleguinhas de turma que são meio à toa, aparece lá na semana de prova e fala assim: ah, me presta teu caderno para tirar xerox. Então, assim, pois é. eu sempre tive um caderno bem completinho. E eu selecionava para quem. Se fosse uma pessoa que me ajudava, que, enfim, eu emprestava. Mas se fosse um à toa da vida, eu nem fazia questão. E aí eu tirei É, pessoas durante a engenharia que eu tinha mais afinidade. Tanto que quando eu saí do estágio, eu falei com uma menina, falei assim, ó, eu tenho uma pessoa para indicar, posso te indicar? E a pessoa entrou no meu lugar, assim, sabe? E ai, que legal. agora que eu tô no mestrado, e não é o meu foco hoje, né? É, logo mais sim, mas hoje, como não é o meu foco entrar para a indústria e tudo mais, todas as vagas de engenharia que me mandam, eu falo, olha, escreve aí. Porque hoje não é uma coisa, é cedo, eu Pois é, e isso começa desde a faculdade, né? Porque tem aqueles colegas que, só quer botar o nome lá no trabalho, não quer colaborar com a equipe e tudo mais, e tudo adiante, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a exercitar isso desde o início da faculdade, né? De ajudar os colegas, né? De conversar e tudo mais, porque daqui a pouquinho, né? A gente vai estar se formando e vai ter toda essa ajuda no mercado de trabalho, de compartilhar vaga, né? Ou fazer uma parceria e tudo mais, né? sim. E o que eu acho que às vezes as pessoas não pensam, assim, eu, por exemplo, eu moro no interior do Rio de Janeiro. E é uma cidade relativamente pequena. E aqui em volta tem outras cidades que também são pequenas. E assim, entre aspas, conhece todo mundo. Então, cara, se você não for você não, você não for assim, uma pessoa que vai colaborar com. Cara, você vai chegar lá numa empresa, alguém que fez faculdade com você vai te conhecer, vai falar assim, ah, eu não quero trabalhar com fulano. Não. Então, assim, tem muito disso. Meus professores, de um modo geral, eles são assim, gerentes, supervisores em empresas da região. E eles falam, quando eu pego um currículo de um ex-aluno meu que eu sei quem é, que a pessoa fica murriando, eu não vou contratar. Não vou deixar a pessoa nem fazer o processo seletivo da vaga, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso também. Eu acho que tudo que a gente faz na faculdade reflete também no nosso pós, né? Então a gente tem que aí. Sim, eu sempre falo, né, que a gente tem que fazer a nossa carreira desde o início da faculdade, né? Construir a nossa imagem, nosso network, nosso marketing, porque as pessoas vão lembrar, ainda mais que no teu caso que tu falou ali numa cidade pequena, né? Sim, E aí, assim, e a gente tem que fazer tudo bem mesmo, assim, bem a curso, começa a fazer no começo da faculdade. Networking, na faculdade. Se tiver experiência em algum congresso, e assim você vai aumentando seu networking, conhecendo mais pessoas, aumentando seu conhecimento. E aí, assim, com essas coisas também, você acaba se direcionando para um caminho, né? Então, eu com isso,
Eu, por exemplo, na engenharia, eu fiz 5 iniciações científicas. E eu tinha muito contato com o Nossa, professor. bastante. E eu tinha contato com o professor, que eu fiz 4 iniciações com o professor. Eu tinha muito contato com ele. E ele é pós-doutor. Então, assim, eu estava sempre ali dentro do mundo, da pesquisa e tal. E aí, toda oportunidade que ele tinha, ele me ligava, ele me mandava, pô, bora publicar um artigo, você escreve, não sei o que. Então, eu fui direto a mim porque era algo que eu queria. E eu fazia muito networking com ele. Tudo porque Nossa, isso é muito legal o teu exemplo mesmo. conforme a gente vai tendo conhecimento e vendo o que a gente quer, e se identificando com as pessoas, a gente vai também ali meio que surfando na onda, sabe? Eu na engenharia, eu surfava na onda desse professor porque eu sabia que se eu fizesse o que ele falava, que eu ia ficar mais próximo do mestrado, né? Sim, aí tudo isso te ajudou a entrar no mestrado, mesmo que na época tu não enxergava isso direito, né? Porque era algo distante. Na época eu tava assim, no quarto período da engenharia, o mestrado tava meio... Ele, não, vamos fazer uma iniciação científica, e eu tava lá. E assim, eu já fui dar palestra com ele. Não, bora lá dar uma palestra. E eu ia. O que Que ele legal. eu sabia, sabe? Então, é degrauzinho que a gente vai subindo, né? Então, eu fui subindo aí bem devagar esses degraus até chegar no mestrado. E tudo que a gente tem que tentar tirar proveito de tudo à nossa volta. Até pra gente não ficar assim, tão perdido, né? Porque eu, Tão assim, bitolado também. mas assim, eu me sentia perdida, mas ao mesmo tempo com uma estrada ali no fim do túnel, sabe? Então, é algo que assim, porque eu fui construindo ao longo do tempo, né? Ao longo do curso. Sim, é tudo uma construção, né? Por isso que a gente passa 5 anos na faculdade, não é só para estudar, né? Para começar a construir o nosso futuro. E vale muito a pena aproveitar todas essas oportunidades que tem, tanto na faculdade quanto fora, né? Para a gente se desenvolver profissionalmente. Porque a gente vai ter dúvida, vai ter incerteza, né? Principalmente, né? Eu também saí com 24 da faculdade. Só que, assim, quanto mais a gente conhecer e tiver possibilidades, mais a gente vai conseguir escolher com um pé no chão e vai saber, não, tá, mas agora eu tô indo porque é isso que eu quero. Né? Dúvidas vai ter sempre, né? Eu acho que não conheço ninguém que não tem dúvidas, que nem eu falei. Se a pessoa está dizendo que não tem dúvida, é porque a pessoa está mentindo, ou nem ela não tem, tá com tanta dúvida que não consegue nem enxergar. Mas realmente essa dúvida, eu acho até assim, às vezes, sei lá, você pega uma pessoa com anos de formado, se ela receber uma proposta melhor de emprego, ela vai, eu vou ou não vou? Então, formação, né? Então, é o que eu sempre falava de entrar no mestrado. As pessoas falavam assim: ah, você vai fazer o que depois da engenharia? Eu falava, até então, mestrado. Porque a gente nunca sabe, né? Hoje a gente quer uma coisa, amanhã quer outra. Então, assim, tenho muito na minha cabeça planejadinho o que eu quero. Mas se amanhã eu quiser outra coisa, tá tudo bem. Então, assim, e eu acho que tudo muda conforme a nossa vida. Eu quero fazer doutorado depois do mestrado, mas assim, se você me perguntar essa semana, que eu tô cansada, que eu já fiz muita coisa e hoje só é terça-feira, aí eu falar assim, não sei. Mas eu vou querer, Pois entendeu? é. Tem muito disso Sim, também. mas a nossa carreira não é estática, né? O importante é a gente estar dando esses passos de maneira consciente, né? Mas não tem problema mudar de ideia, né? E eu acho que mesmo dando esses passos de maneira consciente, a gente ainda fica. Olha só, tem gente aqui que Ju travou de novo, eu acho. Acho que agora voltou. Ai, voltou. Pra mim não tá aparecendo os comentários das pessoas, então Ai, não tá aparecendo. Bom, eu não sei acho por que que. vamos encerrar, né? Tudo bem. Não, Tem mais alguém falando alguma coisa eu aí? sei que deu alguns. Não, os principais foram esses. Deu umas travadinhas, mas foi muito legal conversar contigo. Eu gostei de conhecer
essa tua experiência, tua história aí. E desejo sucesso no mestrado. Qualquer coisa, eu tô aí, porque já passei por isso, já sei como é que é. E Obrigada. espero que dê tudo certo aí no teu mestrado e teus planos futuros também. Muito obrigada. Eu espero que você tenha muito sucesso também com o seu curso. O que precisar de mim, qualquer coisa, qualquer outra ideia de live, qualquer coisa, só chamar que eu tô sempre aí à disposição. Ótimo, então. Vou chamar de novo, então, daqui a pouco. Obrigada. Boa noite. Boa noite.